Olá, bom dia. Bom dia. Eu vos saúdo a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Pois neste dia da paróquia, neste dia da Santíssima Trindade, neste dia do Pai Nosso, neste dia em que tenho muito gosto de vos acolher aqui na Igreja de São Miguel, eu vos saúdo a todos e vamos todos criar condições para que esta Eucaristia possa de facto ser o ponto grande, não desfazendo dos mais pequeninos, deste domingo. E para que celebremos dignamente, reconheçamos que nem sempre fizemos as coisas bem feitas, houve certamente muitas coisas que ficaram por fazer e ficaram bem feitas por fazer. E, nesse sentido, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória
Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Festejar é uma necessidade do ser humano. Hoje, que é dia da Santíssima Trindade, Deus que é amor, Filho que é graça, Espírito Santo comunhão, e é nessa atitude de comunhão que hoje estamos aqui para festejarmos todos juntos o dia da comunidade, em que juntamente com os meninos do 2º ano de catequese, queremos rezar juntos a bela oração do Pai Nosso, em que o Catecismo sugere-nos a fazer esta festa ao fim do ano catequético, junto com a comunidade. Por isso, estamos todos juntos para celebrar a festa. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava nas nuvens nas alturas, quando fortalecia os fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, cada homem para que vos lembreis dele, o Filho do homem para dele vos ocupardes.
fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, deste-lhes poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual teremos acesso na fé. É esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer que não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá, por ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, sentem-se um bocadinho, por favor. Deixai que vos roube 5 minutos. Hoje celebramos o mistério mais profundo da nossa fé, o mistério da Trindade. Um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece complicado, parece distante, mas não é. A Trindade não é um quebra-cabeças para teólogos resolverem. É, antes de tudo, uma história de amor. Um amor que existe desde sempre. Um amor que se doa, que se reparte, que se partilha. Um Deus que não está sozinho. Um Deus que é comunhão. Um Deus que é relação viva. Um Deus que é família. E esse Deus, que é amor em si mesmo, escolheu vir ao nosso encontro, não para nos impressionar, mas para nos abraçar. Sim, irmãos, o nosso Deus não está lá no alto monte, olhando de binóculos para a terra. O nosso Deus veio, entrou na nossa história, sentou-se à mesa com os pecadores, tocou os doentes, chorou com os que choravam. O Pai nos amou tanto que nos deu o Filho. O Filho nos amou tanto que se fez irmão. O Espírito Santo ama-nos tanto que quis habitar dentro de nós. E é nesse amor que tudo se revela, porque Deus não apenas tem amor, Ele é amor. Esse amor não é uma ideia, não é uma doutrina, é uma pessoa. É alguém que caminha conosco, que vai ao nosso lado, que nos escuta no silêncio. Um Deus que não se ofende com as nossas quedas, mas que estende a mão para nos levantar. Talvez, às vezes, pensemos que Deus está longe. Pensamos que Deus está longe. Mas é só parar, respirar fundo e lembrar: o Pai está a cuidar de nós. O Filho está a caminhar conosco. O Espírito está a viver dentro de nós. Deus é aquele que nos conhece pelo nome, que nos entende até quando a gente não consegue dizer nada. É aquele que entra na nossa vida sem arrombar a porta, mas bate devagarinho e espera o tempo que for necessário. Talvez tu hoje estejas cansado, saturado, arrependido, triste, angustiado, incompreendido. Talvez sentindo-te só, sem respostas, sem rumo. Deus está contigo. Não para te dar lições, mas para ser companheiro, amigo, colega de caminhada. Sim, Ele é Deus,
mas é também aquele que pega na enxada contigo, é aquele que entra no barco, é aquele que segura o volante, é aquele que ouve os teus silêncios. Deus não é um patrão que manda, é um pai que ama, é um filho que se faz servo, é um espírito que te anima. E esse Deus que nos ama assim, espera que também nós amemos, não com palavras bonitas, mas com gestos concretos. Para quem experimenta esse amor, não pode guardá-lo só para si. Se ele se deu por inteiro, então nós também somos chamados a dar-nos. Não é fácil, mas nós não estamos sós. O amor que é Deus nos habita. O amor que é Deus nos impulsiona. O amor que é Deus nos une como irmãos. Que hoje, e eu vou terminar, ao celebrarmos a Trindade, não tentemos entendê-la com a cabeça, mas acolhê-la no coração. Porque mais do que um mistério a decifrar, a Trindade é um amor a viver. E que ao sairmos daqui, possamos repetir com verdade aquilo que dizemos com os lábios, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim seja. Pode não aparecer, mas eu acredito nisto que li. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e seguia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, unidos num só coração e numa só fé, pela qual fomos justificados e estamos em paz com Deus, oremos ao Pai Todo-Poderoso, pelo Filho, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, que nos foi dado, e a cada pedido nós vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por todos os que, como nós, adoram a Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria,
de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade. Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Pai nosso, que estás nos céus, ouvi-nos. Eu pedia também pelos doentes, eu pedia também por aqueles que querem paz, da faixa de Gaza, na Rússia, também na Ucrânia, também no Irão, e por este andar, por estas coisas todas, e também por aqueles que morreram no avião, e por nós que nem sempre fazemos as coisas bem feitas. Oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor, e dá-nos aquilo que for melhor para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus da minha salvação. Da vossa vontade, do trabalho de hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Levai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação, como cantamos, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo.
Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar. Também nós vamos dizer, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitado, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu-o aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, nesta casa da igreja do Arcanjo São Miguel, nosso padroeiro, e de toda a Igreja que está espalhada por todo o mundo. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo António,
todos os ministros sagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, de alguns que queremos lembrar especialmente neste dia. O Marciano Gomes e esposa, o Celestino Ferreira de Matos, o José Augusto Santos Oliveira, Fernando da Silva Ferreira, Jaime Duarte Pinheiro, António Manuel Rocha Neves, que é conhecido pelo Rato, Américo da Costa e Silva, e todos aqueles que são das nossas obrigações, daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco, aqueles que morreram mas que estão vivos, aqueles que foram à nossa frente e que agora estão na retaguarda a pedir ao Senhor por cada um de nós e pelos nossos. Admiti-os a todos, a todos, a todos, na luz da vossa presença, e tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nós que nem sempre sabemos fazer as coisas, que nem sempre somos educados, que nem sempre nos portamos bem, que nem sempre somos bom exemplo para os filhos, que nem sempre somos aquilo que tu queres que sejamos. E dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santo António de Lisboa, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Falta algum encarregado de educação dos que faz hoje a festa do Pai Nosso? Então é assim, não é para ver quem é que faltou, porque não é, se houvesse alguém a faltar era eu a pedir que não se fizesse para não ferir suscetibilidades. Mas aquilo que eu acho muito bem, estou muito contente por ver aqui de facto esta gente toda boa que está aqui, que anda no segundo ano, não é? Pois. E então é assim, nós vamos, queremos ver se vocês sabem as coisas. E então aquilo que eu vou pedir aos pais encarregados de educação, se tiverem os três, bem os três já contando com o vosso filho. Se de facto, se não estiverem os três, bem dois, ou se tiverem só um, bem só um, mas aquilo que eu vos peço é que façais aquilo que fizestes há um ano, é que os possais trazer até aqui e fiqueis um bocadinho na retaguarda de cada um deles. Pode ser? Só cada um quê? Agora deixa-me desligar o microfone, senão toda a gente sabe. Pronto, mas valha-me Deus, que sois. Portanto, aquilo que a irmã está a sugerir é que para não serem muitos, se tiverem três, escolham um, não é? E que venham, precisamente, se calhar é capaz de ser melhor um com cada filho, com cada encarregado de educação, está bem? E comecemos já, vens tu já em primeiro lugar, está bem? Espera aí, pelo teu pessoal. É a Leonor. Assim é outra coisa. Se calhar é capaz de haver mais que uma. Não, é só uma. Queres ver que... A Daniela. O Enzo. Carlota. A Constança.
o Afonso, Tem short. o Bernardo, a Maria Fernandes, Maria Lourenço, Mateus, Mariana Silva, Mariana Simões, Rodrigo, Rafaela, quem está com a Leonora? Prontos. Sim. Como é que se chama esta A menina? Leonora. Os pais A não Leonor- estão. Sim. Os pais... Não está a tia. A avó, não é? Não, ela estava aqui. Como é que te chamas, querida? Leonora. Pois, eu tinha perguntado, ela disse que disse aqui umas coisas que só ficam entre mim e ela. Não, sim, vá você atrás dela se quiserem. Era mais por causa de evitar estas coisas que às vezes acontecem em que as pessoas não podem estar presentes por qualquer motivo e aqui foi o caso. Olhem, meus queridos e minhas queridas, vocês sabem como é que me chamam? Júlio. Vá lá. Sabem como é que se chama Deus? Alguns dizem que é Jeová, mas nós dizemos outra coisa. Sabem qual é? Oi. Olha que é sim senhor, pode-se dizer assim, porque o nome de Deus que a gente conhece melhor, porque ele andou connosco, é Jesus. Mas o nome de Deus tem 5 nomes. Yahvé, Elohim, Adonai, Shaddai. Lembra-se quando Jesus está na cruz? Elohim, lema sabachthani. Sabem o que é que ele estava a dizer? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E então Jesus ensinou-nos uma oração muito bonita, que é isso que eu quero saber se vocês gostam e se vocês rezam esta oração, está bem? Então, esta oração, para nos ensinarem a nós, que estamos às vezes esquecidos, vamos rezar devagarinho, a ver se vocês sabem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. o que é que eles merecem? Os pais estão aqui deste lado. Agora até fiquei desorientado. Pessoal, que não seja só no último dia. No último dia da catequese, vocês bem entendem. A nossa igreja, eu não estou a falar desta casa, estou a falar da igreja que somos nós. Precisamos de vocês para tornar uma igreja mais viva aqui na nossa terra. E estamos a contar com os vossos filhos. Mas os vossos filhos, para serem aquilo que a gente quer que eles sejam, é preciso que vocês façam a vossa parte. Conto convosco. Podeis ir para o vosso lugar. Vou pisar outro.
E agora que a gente já sabe o Pai Nosso, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou também a nós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui, quando se reza o Pai Nosso, na missa não se diz Amém. Sabem porquê? Porque na missa o Pai Nosso não termina, mas continua depois com a oração que se faz a seguir. Mas está bem, não é nenhum pecado. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor, eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Alguma coisa para apresentar em termos dos homens?
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos, por aqueles que foram lembrados hoje também, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e na sua indivisível unidade nos alcance a saúde da alma e do corpo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deixai que vos roubo apenas mais uns minutitos. Podem sentar-se, por favor. Hoje, como deram conta, a nossa paróquia celebra o dia da paróquia. É um dia de convívio, um dia em que nós vamos almoçar rojões. Cada um traz o prato, os talheres, e nós trazemos, de facto, rojões. E depois há uns copos que se trocam, uns copos e os conteúdos. Sim, porque pode haver alguém que não saiba. E, portanto, é um dia também diferente. Depois do almoço temos aqui alguns dos nossos grupos de catequese que vão fazer também umas habilidades e, portanto, aqui fica o convite para que possais aparecer. Eu não sei se, de facto, se aparecer mais alguém agora é melhor, de facto, agora já estão fechadas as inscrições, porque para a gente saber, de facto, tivemos que fazer isto antes, como devem calcular. E, portanto, pronto. Isto é só a propósito daquela rede para tirar um bocadinho de calor. Eu quero dizer-vos que na quarta-feira, por ser véspera de quinta-feira, isto é bem uma verdade lá para Alice, mas nesta quarta, por ser antes do feriado, que é precisamente no dia 19, nós vamos ter aqui missa na quarta-feira às 19h30 para aqueles que não puderam ir ou para aqueles que queiram vir também. E no dia 19, atenção, às 10 horas e não às 10h30, às 10 horas, convido-vos a que nos encontremos no Largo 1º de Maio, da Gitágueda e essas coisas assim, e vamos fazer este ano uma coisa diferente. Habituados que estamos à missa e depois faz a procissão, agora é um bocadinho diferente. Agora, mais do que irmos ao encontro de Jesus para que toda a gente o veja passar, agora é Jesus que quer vir ao nosso encontro para que façamos comunhão entre nós e através de nós nos outros. É isto que serve o corpo de Deus. E, portanto, aqui fica o convite para que compareçais 10 horas da manhã e depois, portanto, a Eucaristia. Eu penso que o nosso Bispo está em Cabo Verde, penso que é em Cabo Verde que ele está, ou São Tomé e Príncipe, sinceramente não sei. É assim um nome destes. E, portanto, é capaz de não chegar a tempo, mas já temos o Vigário-Geral da Diocese, que é o Padre Rocha, que já está preparado para vir no caso de, e mesmo que ele venha, já está connosco. Eu pedi às crianças que fizeram a comunhão, onde é que elas estão? Pronto.
vocês na quinta-feira digam aos vossos pais para vos levarem à praça Largo 1º de Maio, em Águeda, para fazermos todos uma festa a Jesus que está presente na Eucaristia. Está bem? Sim. Ó pessoal, se os pais não vão, como é evidente, as crianças não vão agora a pé, não é? E portanto aqui fica o recado, 10 horas, no Largo 1º de Maio, as crianças vão à frente, mas isso depois a gente chama-as, e também as Irmandades, atenção aos juízes e companhia, as Irmandades são, já estáis por dentro do assunto, mais ou menos diz o juiz, o nosso juiz, como diria o enfermeiro, e então aquilo que de facto se pede, as Irmandades vão só representadas por 3 pessoas. Uma que leva o crucifixo e 2 que levam as lanternas. Só esses podem de facto ir de OPA. Os outros vão à paisana. Não, e já lá percebereis porquê. Porque uma das coisas que lá se vai fazer, nós vamos oferecer um barrete, um chapéu a cada um, e vamos também pedir que, por causa do calor, que as pessoas, até 3 pessoas, mais ou menos, estejam debaixo de um guarda-sol. Os mais velhos e os mais novos não se esqueçam, e fazem bem, se quiserem, em levar um banquinho. Pronto. Isto é na quinta-feira, às 10, no Largo 1º de Maio. Sexta-feira tenho a Eucaristia em Ois da Ribeira, no sábado missa aqui às 5, às 6h15 em Espinhel e às 7h30 e às 7 horas em Paradela. E no domingo de hoje a 8 dias, são os horários normais, 9 horas em Espinhel, 10h15 em Ois da Ribeira e 11h30 em Travassou. Como? Sim. Sim. Isto é preço por ter cão e preço por não ter. Nós vamos ter missa e a gente vê. Se vem meia dúzia de pessoas, eu vou concluir que as pessoas não querem missa ao sábado. Estou a falar bem? Pronto, se falo bem, não digo mais nada. Está a ver, irmão, o que é que deu? 5 horas em Travassou, 6h15 em Espinhel e 7 horas, desta vez é mesmo às 7, em Paradela. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes não se diz as coisas que são óbvias. Eu quero agradecer às zeladoras o enfeitar, quero agradecer de facto à Comissão para os Assuntos Económicos o trabalhão que tiveram bem montar aquela rede. Quero agradecer de facto a todos aqueles que contribuíram de alguma maneira para que de facto houvesse uma festa, nem que seja uma festa simples como vai ser o caso. Obrigado. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Deus
coisas para os irmãos da Irmandade dos Santos Mártires que estejam aqui. Não se esqueçam a Assembleia Geral da Irmandade dos Santos Mártires às 4h30. Se a essa hora não estiverem os elementos necessários, espera-se mais meia hora e depois funciona com quaisquer número. Aqui a irmã a irmã vai chamar os meninos e as meninas, um de cada vez, para lhe entregar uma lembrança. Rafaela. Rodrigo. Mariana Silva. Mariana Simões. Maria Fernandes. Maria Lourenço. Mateus. Leonor. Enzo. Daniela. Constança. Carlota. Bernardo. Afonso.